Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula desta disciplina. Abordarei neste vídeo as nuances relacionadas ao ensino híbrido e à educação à distância. Vivemos em uma realidade de constantes mudanças, seja na vida familiar, na organização da sociedade e, principalmente, que nos interessa, na forma de como o conhecimento está disponível. E estas novas formas de conhecimento acabam por nos fazer estudar, pensar e criar novas formas de fazer educação. Mas, mesmo assim, com toda a nossa classe educacional voltada para o novo, para o inovador, temos currículos, instituições e profissionais que replicam modelos ultrapassados de ensino. Estes modelos ultrapassados não ajudam o aluno, não o preparam para a vida, para as transformações que hoje se escancaram diante de nossos olhos, e não os ajudam a enfrentar o dia a dia. As metodologias ativas entram neste contexto para problematizar, para uma aprendizagem baseada em projetos, em aprendizagem por pares, em estudos de casos, sala de aula invertida, etc. Como profissionais, devemos investir no conhecimento de nossos alunos para causar-lhes movimento, no sentido de que sua busca gere crítica, estudo, produção, compartilhamento. Quando tivemos a inserção da internet e das tecnologias digitais de informação e comunicação, tivemos expansão das metodologias ativas. Esse processo é contínuo e irreversível. Quando entendemos como as TICs podem promover atividades inovadoras, nos impossibilitamos de retroceder. Apesar de ainda termos currículos de formação de professores deficientes, não apresentando aos profissionais do magistério as múltiplas e diversas metodologias que podem ser aplicadas em salas de aula, o professor de qualquer modalidade e nível de ensino deve estar preparado ou deve se preparar para tornar as aulas mais atrativas, instigantes e interessantes. Neste contexto, as metodologias ativas, o ensino híbrido, possibilita que o aluno se torne protagonista da construção do conhecimento e, assim, o aprendizado ser efetivado de forma significativa, contribuindo para a autonomia do estudante. A educação à distância, ao utilizar recursos tecnológicos, apresenta características que podem contribuir para uma aprendizagem baseada na construção do conhecimento, já que as facilidades de interação via internet permitem um tipo de educação que é muito difícil de ser realizado presencialmente. A educação à distância pode utilizar abordagens pedagógicas que exploram os verdadeiros potenciais que as TICs oferecem, ao facilitar não somente o aprofundamento da interação professor-estudante, mas também entre aprendizes, o que propicia meios para uma educação dificilmente implantada em ações presenciais. O Ministério da Educação, a partir do ano de 2001, por meio do Conselho Nacional de Educação, instituiu as DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais, para os cursos de graduação, objetivando garantir a flexibilidade e a qualidade da formação oferecida nas instituições de ensino superior, procurando assegurar aos alunos de qualquer região do Brasil a qualidade nos cursos ofertados nas diversas modalidades. Segundo as DCNs, ficam estabelecidos objetivos gerais para todos os cursos, dentre as quais se ressalta: incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas para um mesmo programa. Estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno. Para alcançar esses objetivos, são necessárias alterações significativas em várias estruturas, como nos projetos pedagógicos, organização curricular, tempo e espaços pedagógicos, etc. E nesse caminho de inovação, as metodologias denominadas ativas são as mais indicadas para possibilitar a autonomia intelectual e profissional do aluno. Como metodologias ativas, devemos entender os processos interativos de conhecimento, análise, estudo, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um
problema. O ensino híbrido e todos os seus modelos de aplicação são metodologias ativas e vêm sendo empregadas com sucesso tanto no ensino formal, presencial, como na educação à distância. Porém, a efetivação vem ocorrendo de forma lenta e gradual. O modelo blended ou híbrido deve ser implementado para que as instituições alcancem o sucesso acadêmico e gerencial. A metodologia ativa favorece a autonomia do aluno, despertando a sua curiosidade, estimulando a tomada de decisões individuais e coletivas, advindos das atividades essenciais da prática social. Como defende Paulo Freire, a educação deve ser uma prática da liberdade, na qual os homens não são seres vazios e que o mundo os enche de conteúdos. A nossa sociedade, como a temos hoje, inserida na informação, na velocidade, na facilidade de acesso, não comporta mais o modelo tradicional de ensino. Nosso ensino, apesar de tratado como tradicional, está cada vez mais híbrido e misturado. E esta mudança está acontecendo mesmo que nós, como profissionais, não queiramos e mesmo que as instituições também não queiram ou não se esforcem para isso. Segundo o autor Moran, em publicação de 2015, as metodologias ativas de aprendizagem são pontos de partida para prosseguir em processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, reelaboração de novas práticas. Quanto mais próximo da vida o aluno aprender, melhor. Isso vai ao encontro da educação libertadora, defendida por Paulo Freire. Mas neste sentido, qual é o papel do novo educador? Você é capaz de ser tutor, mediador, curador, ao invés de detentor de saber? Essa nova educação vai requerer um novo comportamento de todos os envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem. Os discentes devem ser capazes de autogerenciar e de se autogovernar. O professor não ensinaria mais da maneira tradicional. Seu papel seria mais de curador, que escolhe o que é mais importante dentre tanta informação, ajudando os alunos a encontrarem sentido nos materiais e atividades disponíveis, e de orientador, que orienta a classe, os grupos e cada aluno. A instituição de ensino passa a ser geradora e não só consumidora de conhecimento. Passaria a ser um espaço de diálogo, articulação entre conhecimento local e o global, e de convivência com as diferenças. Esse cenário da educação contemporânea reflete o que Yamamoto, em 2014, chamou de genialidade de Freire, que é posicionar o aluno como um sujeito da sua aprendizagem e da transformação da sua realidade, como um método que insere a leitura do mundo, a aprendizagem significativa, o diálogo, a curiosidade crítica, a liberdade para uma educação transformadora. Pesquisadores como Freire, Charlotte, Damon, Aron e Alhaine sustentam o pensamento de que o ato de aprender é intransferível. Só o indivíduo pode fazê-lo e ninguém pode aprender por outro. Fundamentando-se nessa premissa, é possível transformar o estudante em protagonista do processo de aprendizagem e as metodologias ativas em contribuição? O engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens pela compreensão, pela escola e pelo interesse é condição essencial para ampliar suas possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia de decisões em diferentes momentos do processo que vivencia. E quando falamos na educação à distância, esse engajamento e interesse é fundamental. A educação à distância é definida nos documentos oficiais como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Dados do censo EAD.br de 2015 revelam que a educação à distância está presente em todo o Brasil e os cursos são oferecidos em todos os níveis e áreas de conhecimento. A educação à distância exige inovação, infraestrutura tecnológica e apoio ao aluno em níveis elevados se comparados com a modalidade presencial. Assim, como flexibilidade e autonomia são imprescindíveis,
o ensino híbrido vem sendo aplicado na EAD como alternativa para deslocar o foco da educação de o que se ensinar para o que aprender. E as tecnologias digitais de informação e comunicação favorecem a aplicação. No ensino à distância, a educação híbrida coloca o aluno diante de informações, problemas e objetos de conhecimento, usando as TICs como suporte. E o principal papel do ensino híbrido é provocar inquietação no estudante, desafiá-lo pela aprendizagem, levando-o a criar procedimentos pessoais que lhe permitam organizar o tempo para os estudos e a participação nas atividades, independente do horário ou do local em que esteja. Sua busca pelo ensino, pela aprendizagem, fez com que, internamente, desafiados, vocês criarem internamente procedimentos para que lhe proporcionassem chegar até aqui, até este módulo 2. Caso contrário, teriam ficado pelo caminho, sem avançar. Isso quer dizer que nem a EAD, nem a educação híbrida são garantias de autonomia do aluno. Mas um dos maiores desafios na educação à distância é justamente estimular os alunos a serem pesquisadores e não meramente executores de tarefa, que se sintam motivados para investigar, ir além do senso comum, explorar todo o seu potencial que as redes tecnológicas e humanas nos possibilitam. E quando colocamos a ênfase na aprendizagem, o papel do professor deixa de ser o de ensinar, passa a ser o de ajudar o aluno a aprender. Isso porque vários alunos iniciantes na educação à distância acabam trazendo a lógica escolar e revelam dificuldade para desenvolver sua autonomia. O professor deve ser um agente mediador deste processo, propondo desafios aos seus acadêmicos e ajudando-os a resolvê-los ou proporcionando atividades em grupo em que aqueles que estiverem mais adiantados possam cooperar com aqueles que tiverem mais dificuldade. O desafio torna-se ainda maior quando se constata que boa parte dos cursos de EAD não valorizam a diversidade de recursos possibilitadas pelo ensino híbrido. A colaboração dos alunos está, em geral, centrada na ferramenta Fórum, ainda assim de forma pouco criativa e insuficiente para explorar todo o potencial de contribuição muito mais diversificadas, combinando melhor o percurso individual e o grupal. Os projetos EAD mais completos dão ênfase à comunicação, ao acolhimento, ao acompanhamento personalizado e à tutoria ativa. E no ensino híbrido, aplicado à educação à distância, nos é permitido inovar mais, desenvolver metodologias diferentes sem privilegiar um único caminho. É possível criar ambientes ricos de ensino e aprendizagem que motivem e mobilizem nossos alunos. Tipos mais frequentes de ensino híbrido na EAD. Aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem em pares e aprendizagem baseada em equipes. A primeira metodologia, baseada em problemas, originou-se em 1969, no Canadá, com o intuito de desenvolver hábitos de raciocínio, pesquisa e resolução de problemas. Neste sistema, os alunos identificam suas próprias necessidades de aprendizagem, enquanto tentam compreender o problema, pensar em conjunto, sintetizar a aplicação de uma informação ao problema e começar a trabalhar efetivamente para aprender com os membros do grupo e com os tutores. A segunda metodologia que podemos implementar é a sala de aula invertida, originária em 2007. Nesta metodologia, a instrução direta move-se do espaço de aprendizagem do grupo para o espaço de aprendizagem individual. Já o espaço do grupo é transformado em ambiente de aprendizagem dinâmico, interativo e criativo, no qual o professor orienta os alunos a como aplicar conceitos e participar ativamente das discussões e das práticas. A terceira metodologia é a baseada em projetos. Este sistema de ensino é comumente aplicado na EAD, com os alunos adquirindo conhecimentos e habilidades, trabalhando boa parte do tempo para investigar e responder a uma questão complexa, um problema ou um desafio. Este método passa por 4 fases distintas. A metodologia baseada em projetos tem: primeira fase, intenção; segunda, preparação; terceira, execução; e quarta fase, apreciação.
A primeira fase é a da intenção, ou seja, da curiosidade e o desejo de resolver uma situação concreta, uma vez que o projeto nasce de situações reais. A segunda fase remete à preparação, o estudo e a busca de meios para a solução do projeto. Isso porque só os conhecimentos adquiridos não são suficientes. A terceira fase leva à execução ou aplicação dos meios de trabalho escolhidos, em que cada aluno busca em uma fonte as informações necessárias ao grupo. A quarta e última fase é a apreciação, ou seja, a avaliação do trabalho realizado em relação aos objetivos finais. Outra metodologia muito detectada na educação híbrida aplicada à educação à distância é a aprendizagem entre pares. Proposta criada em 1990 por um professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, tem se espalhado pelo mundo desde então. O objetivo é tornar as aulas mais interativas e, conforme o nome sugere, uma das propostas centrais do método é fazer com que os alunos interajam entre si ao longo das aulas, procurando explicar uns aos outros os conceitos estudados e aplicá-los na resolução das questões apresentadas. A aprendizagem entre pares requer estudo prévio, isto é, visa incentivar o estudante a aprender com fontes primárias, feedback e interação constante entre os participantes, incluindo aí os professores e os tutores.